Boa noite, boa noite. Bem-vindo ao canal dos Buscadores da Salvação. Bem-vindo, bem-vindo. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025. Para quem vem pela primeira vez, peço a gentileza de assistir o primeiro vídeo do canal que explica os motivos e tudo mais, e os detalhes do porquê esse canal foi criado. Mas, para ser rapidinho e te deixar a par do que nós estamos fazendo aqui, nós temos como objetivo buscar a salvação das nossas almas, porque depois que deixarmos nossos corpos e nossas almas forem buscadas, elas irão para Jesus ou para o inimigo, né? Então eu prefiro ir para Jesus. Acho que você também, e para isso nós estamos aqui, na busca desse caminho, como diz a Bíblia, estreita, que leva, caminho apertado, que leva a uma porta estreita, que leva à salvação. Buscar e trilhar esse caminho não é muito fácil, mas estamos aqui na busca de trilhá-lo. Temos como verdadeiro o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, né? Mas em especial, uma especial dedicação ao Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus trouxe para a gente. E como referência nós usamos a live da Manhã com Deus, o pastor Sandro Rocha, já que eu não sou pastor, eu sou um buscador como você, mas interessado na salvação, e usou então como referência o ensino que o pastor Sandro Rocha nos traz para fazer uma reflexão a partir desse ensino que ele traz e tomar uma decisão a partir disso, porque a conclusão que eu chego é que não adianta a gente aprender um monte de coisa e virar um teórico maravilhoso e na prática nada. É que nem aquela pessoa que aprende a ler toda aquela pauta de um piano, mas não senta para tocar, né? Então, nós queremos aprender assim, como ler aquilo, mas queremos também aprender a tocar, ok? Então, após a reflexão, nós vamos chegar a uma decisão que tem por objetivo virar um hábito novo na nossa vida. Lembramos que são todos bem-vindos, independente de religião, porque não falamos de religião aqui, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é buscar o caminho. Ok? Então, seja bem-vindo. O texto de hoje continua sendo o de anteontem, porque ontem foi um testemunhal um pouco diferente, que diz o seguinte, que é Marcos 6, 30. De 30 até 44. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então os apóstolos estavam voltando, lembra anteriormente, eles tinham sido mandados 2 a 2 para pregar, para ensinar, pregar o arrependimento, livrar o pessoal dos demônios e curá-los, basicamente. Então eles estavam voltando e Jesus disse a eles: vinde vós aqui à parte, um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ou seja, eles estavam bem ocupados e correndinho, né? E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé. De todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Então, não deram descanso a eles, né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso me põe no lugar dessas ovelhas sem pastor, que eu andei muitos anos assim. Provavelmente muitos de nós, não é verdade? E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, estamos nesta busca de aprender também. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar era deserto, e o dia já está muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer.
Ele, porém, respondeu-lhes e disse: dai-lhe vós de comer. E disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe darmos de comer? Ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Então estavam todos lá sentadinhos e tal. E assentaram-se a repartir de 100 em 100 e 50 em 50. Foram grupos então. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou-lhe os olhos para o céu e o abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes e os pães para todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ainda sobraram 12 cestos de pão e de peixe ao final. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E como observa o pastor, 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Ou seja, mas enfim, se fossem 500 ou 5.000 ou 10.000, a multiplicação daqueles pães foi um milagre fantástico, não é verdade? Então esse é o texto. Vamos então pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários para que compreendamos a palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muito bem, o pastor hoje se concentrou na questão do descanso dos apóstolos, que dos milagres e tudo mais a gente já falou anteriormente, né? No descanso dos apóstolos. Muitas pessoas acham que o pastor ou os obreiros não precisam descansar. Né? Então eles acabam ligando lá para os pastores e mandando mensagens para eles e tal, lá no sábado, domingo, de madrugada, como se eles fossem incansáveis. Ah, eu estou com um problema aqui, tem alguém com dor, tem alguém com não sei o quê. Pastor, ora por mim. Pastor, olha... Ele é um ser humano também, que também precisa descansar. Né? Talvez porque as pessoas pensam que o pastor recebe uma energia, né? Lá de Deus toda especial, enquanto em contato mais próximo com Deus, né? Sem saber que a aproximação de um anjo, do Espírito Santo, de Jesus ou do Pai, de certa forma exaurem fisicamente a pessoa. É o contrário, né? Quando você recebe, e nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente, quando a presença do Espírito Santo, de um anjo, ou de Jesus, ou do Pai, chega próximo de ti, a tua energia vai-se embora. Porque a energia é tão forte que você não a suporta. Então, à medida que as pessoas se aproximam, e recebem essa proximidade do Espírito Santo, por exemplo, ou de um anjo, elas tendem mais a cair em exaustão do que a receber nova energia. O trabalho espiritual, apesar de não parecer, né, ele é muito mais difícil do que um trabalho físico. Né? O físico, depois de uma boa noite de sono, você trabalhou lá, tal. Eu tenho lá meu sítio, volta e meia eu passo umas 4 horas lá, empurrando a máquina de cortar grama. No final eu estou suado, molhado, cansado. Mas você dorme bem, no outro dia você está perfeito. Né? Você se refaz. Mas o trabalho espiritual não é assim. Quando você recebe um anjo, não passa numa noite de sono. Não é tão rápido assim. E quanto maior essa proximidade, maior é o desgaste físico que você sofre. Eu confesso que eu também não tinha essa consciência. Eu também era desse que achava, pastor, para que a pessoa precisa descansar? Afinal, ele ora só. Né? Não tem nenhum esforço físico grande que eu faça ter sono. Muito bom, então. Veja no texto que os discípulos estavam cansados, né? E o que faziam era orar. Diz lá em Mateus 26, 41,
que afirma que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne suportar o espírito não é simples, porque o corpo não acompanha o poder do espírito. Fazer jejum, por exemplo, para promover o desenvolvimento espiritual também tem limites, né? Muitas pessoas fazem o jejum regularmente, às vezes fazem 3 dias, às vezes fazem 7 dias, às vezes 14 dias, tem gente que faz 21 dias, tem gente que faz 1 dia, mas a gente sabe que à medida que a gente faz o jejum, o corpo sofre com isso, apesar de que as capacidades espirituais aumentam. Por isso que o jejum e a oração andam de mãos dadas, né? São importantes para que a gente possa se desenvolver espiritualmente de uma forma mais rápida. Mas chega um momento em que o corpo não aguenta, o corpo tem limites. Então a gente tem que saber dosar esses limites à medida que a gente tem essa busca e à medida que a gente exige também dos obreiros ou do pastor ou de quem for. Temos que passar a ter essa consciência de que há limites e de que esse relacionamento com Deus desgastam o nosso físico. E quem não está preparado fisicamente ou mesmo emocionalmente não dá conta do recado, porque a coisa é pesada. Então, para dar conta do recado, não é tão simples assim. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3, 1 a 8, diz assim, que é muito legal a gente saber disso e se conscientizar disso. Porque às vezes a gente começa uma coisa e a gente não se tomou tempo de parar, né? Não se tomou tempo para cada uma dessas coisas. Ela diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de calar. E tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, assim, a Bíblia já deixa claro assim, que há tempo para todas as coisas, né? Então, há um tempo em que nós precisamos agir, né? Tem sempre a primeira parte é do agir e a segunda parte é de parar. Então, é importante sabermos que todas essas coisas podem acontecer e que nós devemos estar preparados para todas elas. Nós vimos em lives anteriores que uma oração que a gente deve fazer toda noite é pedir ao Espírito Santo que ele nos avise com antecedência o que nos vai acontecer, até porque, e essa é a segunda oração, que ele nos ajude a nos preparar para aqueles eventos que vão acontecer no nosso futuro, para que soframos dano menor, né? Para que possamos aproveitar melhor os momentos que vêm. Então o tempo de cansar é relevante, pois para quem não está preparado, não aguenta, né? Lá no livro de Daniel tem uma informação interessante também, no capítulo 10, cita o encontro dele com o anjo Gabriel. Aí vemos como é violenta essa questão. Diz assim, Daniel, né, está citando lá, eu levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Fantástico, era um anjo, né? E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão.
e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí como o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Então, isso nos mostra o que é um anjo chegar na presença de alguém. Você vê que ele diz aqui, não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Então, às vezes a gente imagina o contrário, né? Que quando a gente recebe um anjo, recebe o Espírito Santo, a gente vai se encher de energia. Não é bem assim. Veja que a santidade do anjo, a unção, o poder dele, né? Que está nele é tão forte que o nosso corpo não suporta. Nosso corpo não está preparado para isso. Lembra da passagem de Moisés querendo ver Deus, que é outra passagem interessante que nos remete a isso, que mostra isso claro, né? Deus diz a ele que não poderia vê-lo, pois a santidade dele o mataria. A santidade de Deus, né, mataria Moisés. Lá em Êxodo 33, 18 a 23, diz assim, onde Moisés roga a Deus para que ele lhe mostre a sua glória. Então ele, né, Moisés, disse para Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O poder de Deus é tão fantástico que o corpo se desfaz perante ele. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O que mostra isso? A gente não suporta a glória de Deus por causa do nosso pecado. A nossa energia é tão diferente daquela que ela se desfaria perante tanta magnificência do poder de Deus. A sensação da aproximação de um anjo de Deus é de morte. Quando o anjo chega, você vê Daniel ali, ele perdeu todas as forças. Então, pessoas que conseguem a aproximação de Deus em maior intensidade são impactadas pelo seu poder, sempre. Isso são os pastores que já conseguiram chegar mais próximo dele, algumas pessoas que já conseguiram chegar mais próximo dele. E temos que levar isso em consideração. Temos que entender isso. A nossa carne, a nossa humanidade não dá conta. Então, assim, a gente, cada vez que a gente pede a um pastor que ore, pastor, ora por mim, porque eu estou aqui com uma dorzinha no joelho. A gente não tem consciência de que, na verdade, para aquela cura, aquela energia da cura recebida pelo Espírito Santo passa por ele e vai ser transmitida para curar o nosso joelho, para ele não é tão simples. Nós achamos que, sim, não fez nada demais. Deus fez o trabalho, obrigado, pastor, tchau. Mas o que ele tem que suportar em função disso, a gente esquece. Por isso que a gente, quando pede, a gente tem que saber o que a gente está pedindo e se é justo pedirmos. Porque a gente, às vezes, pede, não está fazendo nada demais. Não funciona bem assim. A coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Ok? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com os pedidos que nós fazemos aos pastores para aqueles que realmente conseguem realizar milagres. Porque o milagre, ele vem, mas o corpo daquele que gera o milagre sofre as consequências daquilo. A exaustão daquele que faz milagres
requer uma recuperação e um descanso posterior que é muito maior do que se tivesse simplesmente quebrado pedra durante um dia. E então essa é a questão que nós levantamos em função do que nós temos que passar a prestar atenção, do que nós exigimos dos pastores. Os milagres não vêm de graça. E é o milagre dos pães e peixes. Esse que também está ali no texto, esse parece que surpreendeu os discípulos, né? Já falamos dele, mas mostra uma coisa que talvez é uma frase importante para a gente guardar, que o pouco de Jesus é muito. Jesus olhou ali, abençoou aqueles pães e peixes e aquele pouquinho que ele tinha na mão transformou em milhares. Então, com Jesus não há pouco, com Jesus sempre há abundância. E agora vem uma informação que o pastor passou que me surpreendeu. Foi uma novidade para mim total e eu confesso que foi uma surpresa. Eu disse, uau, mas será mesmo? Só que eu aprendi a não duvidar desse pastor. E alguém fez uma pergunta que foi a seguinte. A pessoa fez a ele uma pergunta assim, sobre os filhos de Adão e Eva. Dizem que o Talmud informa que foram pelo menos 60 filhos e filhas. Isso é verdade porque Caim matou Abel e depois Caim fugiu para a terra de Nod, lá ele encontrou a esposa, casou com ela, teve um monte de filhos e tal. Mas quem era essa mulher, de onde veio, como é que é? Então tem um monte de explicações, que na verdade Adão e Eva teve um monte de filhos, e aquilo era uma filha também de Adão e de Eva, que foi para lá e tal. E o que diz o pastor é o seguinte, ele diz, olha, as pessoas criam argumentos para justificar suas teorias, mas a Bíblia fala dos filhos de Adão e Eva que foram Caim e Abel. Ok? A Bíblia é clara sobre isso. O livro de Gênesis, que conta a história da criação, foi feito a partir das informações que Moisés recebeu naqueles 40 dias em que ficou sobre a montanha, diretamente de Deus. Beleza? Então, bem como os demais livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando Abel sai, e ele vai, aliás, Caim sai e vai para uma terra de outro nome, ele vai para a terra chamada Nod, perfeito? Terra chamada Nod. Quem estuda a história da Bíblia e todos os acontecimentos lá sabe que a terra sempre recebe o nome da pessoa que é proprietária dela. Então, diz o pastor que Nod era a terra de uma pessoa chamada Nod, que detinha o poder sobre aquela terra. E a pergunta é, se só havia Adão e Eva com os filhos Caim e Abel, sendo que Sete veio mais tarde, veio depois, né? Quem era Nod? E o pastor afirma o seguinte, que na Bíblia ela trata na realidade de 2 criações, e não de uma. Na minha cabeça sempre era uma só, né? Adão e Eva e tudo que veio a partir deles, Sete depois e todas as filhas e filhas que eles tiveram depois, que realmente tiveram mais filhos e filhas depois, mas que tudo vinha deles. Só que ele alerta o seguinte, que foram 2 criações e não uma, como está escrito na Bíblia. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus criou o mundo e o povo do mundo. E no segundo capítulo, criou Adão e em seguida Eva. E se a gente der uma olhadinha lá no primeiro capítulo, os primeiros que ele criou já
Tinham tudo à disposição deles. Podiam comer animais, podiam comer das ervas, podiam comer tudo. No caso de Adão e Eva foi bem diferente. Então, Adão e Eva, se lermos a Bíblia e formos biblicistas e acreditarmos o que está escrito na Bíblia, que é isto que nós fazemos aqui sem inventar moda, mostra que aconteceram duas criações, não uma. Confesso mesmo, assim, eu fiquei absolutamente surpreso porque eu nunca tinha ouvido falar disso até então. E claro, né? Curioso, não podia ser diferente, lá fui eu. Livro Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 tal, e é realmente exatamente isso que está escrito lá. A conclusão que eu cheguei disse, o nosso objetivo não é estudar isso e fazer uma reflexão grande sobre isso agora, porque mais à frente, quando estudarmos lá a Gênesis, a gente vai entrar nisso em profundidade. Mas a conclusão que a gente chega disso é que a conclusão que eu chego sempre, assim, né? Eu já li a Bíblia cabo a rabo, mas pelo menos direto assim 2 vezes, e trechos dela, teve alguns trechos que eu já li muitas vezes. Mas eu sempre chego à conclusão assim, como a Bíblia tem informações para nos passar que a gente não observa. E nem essa reflexão que fizemos no começo. A gente acha que o pastor é um cara cheio de energia e quanto mais ele faz, mais energia ele recebe, e não é nada disso. O desgaste físico de quem faz milagres e de quem se encontra com o Espírito Santo, com o anjo, com Jesus, é grande. E aqui eu chego à conclusão de novo de que, assim, como a gente entende pouco da Bíblia. E aí eu me remeto assim, as pessoas dizem assim, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, você faz tanta crítica à Bíblia, mas ninguém entende nada da Bíblia. Como a gente entende pouco da Bíblia. Olha que eu já achava que eu entendia alguma coisa. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo como burro eu sou em relação a isso tudo. Quanta ingenuidade, né? Quanto desconhecimento que a gente tem da palavra de Deus. Quanto a gente tem a aprender. Então, e a palavra de Deus que nos mostra o caminho. É a palavra de Deus que nos mostra a verdade. Não diz lá que conhecereis a verdade vos libertará, mas quanto falta para a gente conhecer a verdade. Quanto falta para a gente conhecer a verdade. Muito bem, essas são as duas reflexões que eu quis trazer para hoje, porque as duas me parecem muito importantes. Bem-vindo, Santos, bem-vindo, Serialista, bem-vindo, Tânia, bem-vindo, Isabel, bem-vindo a todos que estão aqui buscando esse caminho também. E vamos, à medida que o tempo vai passando, hoje a gente deve estar próximo de completar o 1º mês das nossas lives. Eu acho que estamos aí na 4ª semana das lives. Então vamos ver, nos próximos dias, de repente a gente faz um resumo de todas essas decisões que a gente viu até aqui para que a gente as organize novamente. Então, quais as nossas decisões em função dessa reflexão que nós fizemos? Eu acho que a primeira, assim, meio óbvia, é que a gente não deve exigir demais dos nossos pastores. E vamos buscar deles aquilo que realmente é importante e necessário. E vamos orar por eles também, porque eles precisam tanto de nós quanto nós deles. Eles também são humanos, a gente esquece disso às vezes. A gente acha que eles já estão numa outra dimensão e que são super-homens. E não é bem assim. Eles precisam que a gente ore por eles também. Então, uma boa decisão, primeira decisão, me parece que seria essa. Não vamos exigir mais do que o necessário deles, porque às vezes a gente precisa mesmo, mas vamos orar por eles para que Deus
os fortaleça, tanto espiritualmente como fisicamente, a cada dia. E a segunda é a gente criar essa consciência de que, às vezes, por exemplo, eu oro de madrugada, né? Praticamente toda madrugada eu oro, e às vezes até orar eu não estou dormindo bem, eu não estou tranquilo, não estou em paz. Aí eu passo além a minha hora orando, quando eu volto para a cama eu desmaio. Eu durmo que nem lembro bem que eu fui deitar. E acordo no outro dia de manhã legal, mas assim, o sono realmente que dá depois de uma hora de oração é um negócio fantástico. Você dorme hiper bem. E agora, mediante esse texto, eu entendi por quê. Então, vamos criar consciência do porquê que, às vezes, depois de orar e depois de perceber realmente essa presença do Espírito Santo, a gente está mais cansado do que normalmente. A gente talvez tivesse a expectativa de voltar cheio de energia e a gente volta fisicamente um pouco mais cansado. E a terceira coisa que me parece relevante é que vamos continuar lendo a Bíblia e tentar compreendê-la de fato, né? Tentar extrair ali a informação e me parece que a forma de conseguir compreendê-la melhor é sempre, antes de ler a Bíblia, fazer uma oração, né? Pedindo que o Espírito Santo nos inspire para que a gente compreenda aquilo que está ali. Porque como temos coisas a entender da Bíblia. Jesus fala numa hora lá que ele deixaria tudo sob forma de parábolas e etc., para que nem todos compreendessem, né? Porque nem a todos é dado compreender o que está na Bíblia. Então, a gente vê que à medida que a gente busca, que a gente começa a compreender. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente consegue essa interação com o Espírito Santo, mais a gente consegue compreender o que está escrito lá. E cada vez a gente fica mais maravilhado com ela, né? Então, essa busca passa a ser cada vez mais interessante. Então é isso. Essas 3 coisas para hoje me parecem suficientes e bastante importantes. Por hoje está de bom tamanho, né? Então, vamos pedir que a poderosa mão de Deus permaneça sobre nós, né? Para que nos proteja, nos dê proteção, nos abençoe, para que a cada dia a gente esteja mais alinhado nesse nosso caminho na busca de nossa salvação. Para quem gostou, lembrando que é legal deixar ali o seu joinha, lança uma semente compartilhando com alguém, né, para que a cada dia a gente possa levar essa informação a mais pessoas. E até amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas. Muito obrigado e até mais.